Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Sem Roteiro Podcast, um Secomp, um seminário de compras públicas em Mangaratiba, no Porto Real. Estou aqui com uma convidada super especial para mim, Thaís Floriano, especialista em oratória. Bem, eu estou até com medo de comandar esse podcast, né? Porque estamos com uma especialista em oratória e eu peco muito na minha oratória, na minha retórica, e ela vai ser a minha mentora daqui para frente, né? Já vou adiantando para vocês. Estou cavando uma vaga aqui com ela, né? Acho que eu já conquistei, né? Já mostrei a minha necessidade para ela. Thaís, muito obrigada por ter aceitado esse convite de vir aqui falar um pouquinho com a gente. Eu queria que primeiro você se apresentasse, pessoal. Quem é Thaís Floriano, sem ser a especialista em oratória? Antes da gente começar o nosso assunto, Eita! quem é Thaís Floriano? É uma mulher Nossa! retada? Quem é? Eu gosto de começar delícia! assim. Gente, aqui já estou à vontade. A Thaís Floriano é essa pessoa muito intensa. Eu sou mãe, casada, cristã. Legal. Amo pessoas, amo comunicação, amo interação. Tenho muitos amigos, muitos colegas. Eu costumo dizer que se eu for para sair de casa e não levar algo de bom para as pessoas, eu não conseguir fluir algo de bom, não valeu a pena. Então, eu sempre prefiro ver o lado bom das coisas, não, melhor, das pessoas e de tudo ao redor. Então, eu acredito que isso possa ser, né, a base da Thaís, porque eu sou uma pessoa muito empolgada. Você vai perceber, eu vou te mentorar, inclusive vai ser um prazer mentorar essa mulher que é referência, né, no mundo do direito, principalmente o direito das autoridades. Sim, ela conseguiu explicar a necessidade para qualificar e melhorar a oratória e a comunicação dela. Já é uma mulher muito corajosa, até porque ela já tem um podcast, não é qualquer um que tem um podcast, e mantém esse podcast. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas que sabem o que querem e para onde querem. Com isso, fica mais fácil da gente conseguir mapear como que vai ser conduzida toda a trajetória, né, da mentoria, do acompanhamento, e aí o céu é o limite. Perfeito. Thaís, eu queria saber como é que você entrou no mundo da oratória, né? Assim, foi uma necessidade você chegar no local, travar? Ou como é que foi? Como é que a pessoa se torna especialista em oratória? Me fala. Engraçado. Deve ser uma pergunta que todo mundo te faz. Não, as pessoas acham que... Então, vamos lá, eu vou zerar. Eu sempre fui muito falante, tá? Então, isso ninguém tem dúvida. Então é um dom. Não, deixa eu explicar como é que aconteceu. Eu sempre fui muito falante, mas ninguém nunca teve interesse de me ouvir. Porque apesar de ser falante, de ter um raciocínio muito rápido para falar, eu era prolixa e eu tinha uma fala muito acelerada. Então eu falava e não chegava a lugar nenhum, eu não tinha clareza na fala. E isso me incomodava, porque eu queria ser ouvida. Eu sempre fui dessa, né, menina, mulher, sempre gostei dessa questão de, putz, se eu vou falar, eu quero ser ouvida. Eu quero ter o respeito, pelo menos, da pessoa parar e me ouvir e entender o que eu falei. Mas quando eu percebi, que foi no meu primeiro emprego, 17 anos, que a minha supervisora olhou pra mim, ai, Thaís, você é tão prolixa, assim, com essa cara. E na época eu não sabia nem o significado da palavra. E aí eu fiquei olhando assim pra ela com cara de nada, ela, você não sabe, né? Aí eu fiquei mais constrangida ainda. E olha que na época eu já lia muito. Aí ela falou, prolixa é aquela pessoa que fala, ela falando assim, fala e não chega a lugar nenhum. Foi um baque pra mim, e aí eu rebobinei, passou um filme na minha cabeça, e aí vieram vários flashes de amigos que quando eu começava a falar, ai, Thaís, tá em casa, em todos os lugares. Aí eu entendi, opa, não quero isso. Eu não quero isso, eu quero ser ouvida e respeitada. Que legal. E aí eu sempre fui do mundo da arte, eu sempre dancei, cantei, atuei. E eu vi que no teatro eu conseguiria melhorar e qualificar. E aí ao decorrer, né, do meu crescimento, desenvolvimento como pessoa profissional, eu busquei formas de ajustar a minha comunicação. E começou a dar certo. Legal. E com isso eu comecei a escrever mesmo, a anotar, li muitos livros, entrei em alguns cursos e percebi que, cara, se eu conseguir fazer isso comigo,
E no meio do teatro, né? Hoje em dia eu sou diretora teatral, há uns 8 anos, na verdade. E eu trabalho com adolescentes. Nossa. Todo mundo tem a mesma reação. Ô, fase! Eu trabalho com adolescentes e se eu consigo fazer adolescentes se posicionar num palco, num evento cheio, o que eu não faço com profissionais? E nesse meio tempo, né, eu me formei em administração, entrei no setor de RH, eu comecei a dar treinamentos na empresa, treinamentos de liderança, comecei a desenvolver treinamentos de comunicação. E aí eu comecei a ver um hiato, e isso já é uma trajetória de 8 a 10 anos, e hoje eu abri a minha empresa de comunicação e oratória. Que legal. Já pronta, porque não foi fácil, né? Porque tem que ser desenvolvido técnicas. Agora eu sou graduando em psicanálise, porque eu entendi, olha só, senhores, eu entendi que não tem como nós falarmos com posicionamento se a nossa mente não estiver em ordem. Olha só. Então, Thaís Floriano, além de especialista em oratória, também agora vai ser psicanalista. Sim, com certeza. Cara, que bacana. E oratória não é só você falar bem, é se posicionar bem, e você agora também, pelo que você está falando, é você organizar bem a sua mente. Eu acho que a minha dificuldade é organizar bem a mente, porque penso muito rápido e acaba atropelando os pensamentos. Como é que você treina, assim, qual é o segredinho que você pode deixar aí pro nosso público? Deixa um segredinho aí pra gente. É engraçado que essa sua fala de que a minha mente funciona, isso é mais comum do que você poderia imaginar. A maioria das pessoas, de acordo com... Ele é um neuropsiquiatra, isso, Augusto Cury. Ele chegou a essa análise, eu achei perfeito, SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. A mente funciona mais rápido do que as palavras conseguem sair. Então a gente acaba comendo letras, sílabas e até palavras. E aí a gente perde até mesmo a nossa confiança, que a gente vê que embolou, aí mina a confiança e aí a pessoa começa a falar cada vez mais pra dentro e percebeu que perdeu a audiência, perdeu a atenção. E isso, quando você consegue colocar as suas ideias, consegue respirar no tempo certo, consegue ajustar, você consegue, mesmo tendo uma comunicação rápida, você consegue se fazer ser entendido. Então eu junto literalmente a questão da psicanálise com a questão das técnicas de oratória. Então, por isso, a partir daí eu consegui desenvolver minha metodologia, que se chama FALE, focar, avaliar, liberar e expressar. Não tem como falarmos com posicionamento, convicção, se a nossa mente não está devidamente em ordem. Perfeito. E aproveitando que a gente está no evento de autoridades públicas, Sim. né? É possível você não ter um bom conteúdo, mas se dar bem na apresentação por ter uma boa oratória? Sim. Sim. Só é. O contrário não, Só né? Não, O contrário não. de jeito nenhum. Você pode ter um excelente conteúdo, mas se não tiver uma oratória boa... Mina, porque ninguém tá ali, ninguém ouve, ninguém faz questão. Agora tem como ser o contrário. Vocês já ouviram aquela história de que, o cara, não é a palavra incompetente, eu acho muito pesada. O cara sabe menos do que eu, mas ele tá lá na frente. Sim. Por quê? Ele tá lá na frente porque você não faz. O povo já tá sentindo aqui. Porque você não falou, porque você tem que falar tudo que tá aqui, toda a sua vivência. É isso que eu mais sabatino nos meus mentorados. Cara, se você foi convidado, era pra você estar lá. E por que você vai negar? É o seu momento de falar tudo que você sabe, tudo que você pode fazer. E eu tenho certeza que você é muito melhor, tem um gabarito muito maior do que aquele que não tem a metade da sua vivência, metade da sua instrução, só que ele tem coragem. Ele fala, ele vai. Legal. E Thaís, você hoje é especialista em oratória, mas tem um nicho, né? Sim. Tem um nicho que são advogados e agora autoridades. Isso. Como que é trabalhar para advogados? Porque eu sei como sendo advogado, a gente tem uma cabeça bem teimosa, a gente fala muito, a gente tem um linguajar muito técnico, né? Então, em alguns locais a gente precisa desse linguajar muito técnico, mas em outros locais nem tanto e acaba que a gente se perde, né? Porque acaba acostumando com aquele linguajar e chego aqui e falo pro cliente, o cliente não entende nada. Isso. E eu acostumei nas redes sociais falar uma língua extremamente didática, as pessoas falam, poxa, eu entendo o que você fala, só que aí eu falhei justamente nisso, eu falo simples demais, então quando eu vou despachar com um juiz, com
vou sustentar, eu acabo despachando simples demais. Hoje em dia até que eles estão gostando, porque hoje em dia mudou muito. Tá mudou mudando, muito, né? Mudou o sistema muito. tá mudando. Mas antigamente eles queriam aquela robustez nas palavras, né? E como que é trabalhar com advogados e autoridades? A experiência? Sim, então, mudou muito, tá? Há 10 anos, 10 não, 15. Eu não vou falar muito não, senão a galera vai começar a calcular a minha idade. Eu tô aqui até suspeitando que você não faz sentido essas datas aí. Não sabe, anos-luz. Mas assim, muitos anos atrás, eu era preposta jurídica de uma empresa. E eu representava a empresa, porque eu já estava há alguns anos na empresa e sabia de todo o trâmite da empresa. E, de fato, era exigido todo esse vocábulo rebuscado, o linguajar juridiquês era exigido pela pompa, tá? Mas porque funcionava. Só que hoje em dia, acredito que seja pelo fato da mídia. Quanto mais claro, melhor entendido. Hoje em dia tá muito no rápido, fast food. Então, se você, eu não vou dizer que é perder tempo, tá? Mas se você focar muito nas palavras difíceis, você vai fazer com que, mesmo que seja um juiz, você vai fazer com que ele tenha que ter um tempo para traduzir as palavras, colocar no contexto e dar atenção. Hoje em dia o mundo está tão acelerado por conta da tecnologia, por conta da mídia, que quanto mais claro você for, melhor entendido e melhor aceito você vai ser. Desde que você seja cirúrgica. Não estou dizendo para você limpar o seu linguajar juridiquês, não. Estou dizendo para que você tente ser o mais clara possível, usando palavras estratégicas, que eu costumo te chamar de gatilhos mentais, para que aquilo que você fale tenha coerência, clareza, que você se faça entendida sem perder seu profissionalismo. Por exemplo, eu não falei nenhuma palavra difícil aqui até agora. É verdade. Nenhuma. É verdade. Eu me preocupo o máximo para não falar nenhum termo da comunicação, até porque nem existem muitos. Mas por quê? Quanto mais clara eu for, mais entendido eu serei. Mas isso não me desqualifica. Sim. Aí é que está o grande mistério da comunicação. Não é o que você fala, é como você fala. Sim. E a oratória, ela é técnica e prática ou é mais técnica ou mais prática? Prática. Prática. Técnica existe no YouTube, na internet, tem o meu curso numa plataforma também, ó, Mel, todo mundo compra, é super acessível, mas se você estudar técnica e não colocar em prática, é igual ao inglês. Entendi. Some. Sim. E você acaba parecendo igual um robô, tá? Porque são muitas técnicas que você tem que usar todas ao mesmo tempo. É respirar, é movimentar as mãos, é articular, é olhar, é pensar em qual palavra que você vai utilizar de maneira de destaque para ser estratégia. É tudo ao mesmo tempo. Se você não exercitar e se colocar à prova e praticar, não desenvolve. Então é mais prática do que técnica. Então você acaba dando muitos empurrõezinhos nos clientes, né? Empurrãozinho! Tô vendo que vou levar muitas cutucadas aí meus nessa mentorados não se colocarem à prova, tendo a consciência do que precisa ser feito e provando para si mesmo, caraca, funcionou. Nossa, eu me senti melhor. Caramba, porque falar em público é sobre estar mais seguro em si, não sobre a plateia. Não é você ficar à vontade com a plateia, não. É você estar tão à vontade em você mesmo que quando você começa a falar, a plateia automaticamente fica assim, ó, uau. E aí você percebe que a plateia está com você, concordando, porque são os sinais, os pontos de luz. E isso te motiva a continuar e aí você não perde sua linha de raciocínio. Perfeito, excelente. Olha, eu ficaria horas aqui falando sobre, sobre comunicação, porque é muito mais profundo. Você falou que tem um curso, tem alguma plataforma, já faz aí a propaganda. Ai, posso? Pode, por favor. Além da minha mentoria personalizada, tá? Inclusive, ela acabou de fechar minha agenda por alguns meses à frente. Graças a Deus, tá bem apertadinha. Eu tenho curso na plataforma QIFI. Os links do curso tem, né? Alguns cursos tem módulos, tem um curso completo. Tá lá no meu Instagram. Tá lá todo o meu portfólio, todo o meu trabalho. Podem me seguir, Thaís Floriano Oratória, não é difícil de achar. E fiquem à vontade para consumir todo o conteúdo que está lá. E me chamar também para bater um papo. Perfeito. E deixa uma dica aí de oratório pro pessoal, o que o pessoal pode treinar em casa. Eu lembro que eu fiz uma aula de teatro experimental, até comentei com você que vou fazer um curso de teatro de férias. Falou. E a minha aula experimental foi colocar uma caneta na boca e ler um texto. Sim. E no começo você começa a ler e começa a babar muito, Sim. mas na terceira, quarta, quinta leitura do mesmo texto você já não tá babando, já tá falando bem.
Eu achei essa técnica sensacional. E eu queria que você deixasse, deixa uma diquinha aqui pra gente. O público vai gostar, vai lá comprar teu curso, vai, quem sabe, fechar a mentoria. Ah, é verdade. Vamos lá. Eu gosto da dica, por mais que possa parecer simples, mas é muito cirúrgica. Respire. Respire. Sim, tem 3 tipos de respiração que eu ensino no meu módulo. Tem a respiração diafragmática, que é aquela que acalma antes de algum evento, antes da hora H, que eu costumo dizer, da hora que você tem que subir ou gravar um vídeo, porque dá um nervoso, dá um estresse. A mente, né, que é a nossa máquina, envia vários sinais para o nosso corpo. Beleza, ok, essa respiração. Mas tem a respiração necessária. É aquela que onde deveria ter uma vírgula, um ponto. Quando você faz uma leitura, um texto, tem ponto, tem vírgula, tem travessão, tem ponto e vírgula, 2 pontos, você tem que fazer a parada para um entendimento. A mesma coisa quando estamos falando e conversando. Essas pausas, paradas, respirações é o tempo que a pessoa que está te ouvindo tem para te entender e você tem para pensar nas próximas palavras. Se você não respirar, você não vai dar tempo hábil para o seu cérebro colocar as ideias e as palavras em ordem. E aí fica aquela confusão. Ah, legal. Thaís, esse nosso podcast aqui é um estilo fast, então é curtinho, sim. Mas eu vou deixar o convite estendido para você ir lá no nosso podcast na Barra da Tijuca para a gente poder desmembrar e estender outros temas, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, uma honra. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima.